Glória a Deus. Lindo esse cântico, né, irmãos? Lindo esse cântico. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes você não encontra algumas pessoas que quando elas chegam em algum ambiente, elas transbordam da presença de Jesus. Elas exalam a presença de Jesus. O lugar se enche com a glória de Deus. Parece que o ambiente muda. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que nos constrangem pela forma como amam a Deus e servem a Deus. Naqueles dias em que o pastor Ion esteve aqui, ele ficou na minha casa, nos primeiros dias, e eu fui constrangido com aquele homem. O cara vai tomar banho cantando em línguas. Pode um negócio desse? Saí para caminhar com ele no parque, fazer uma corrida, e ele caminhando, daqui a pouco já estava orando em línguas e cantando em línguas, e passava alguém perto dele, ele já pegava a pessoa, já falava de Jesus. Eu disse, meu Deus do céu, esse cara é diferente, esse cara é diferente. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite, porque eu aprendi com esse pequeno exemplo do Ion, que aonde ele vai, ele carrega a glória de Deus. E Deus colocou no meu coração um pensamento sobre sermos carregadores da glória de Deus. Aonde nós estivermos, não é aquele carregador de celular que tu põe na tomada e deixa ele ali. Não, é um carregador que você põe ele no ombro e aonde você vai, ele vai contigo. Tem um texto, quero que você abra comigo na sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28. Lucas 19, a partir do verso 28. Está escrito assim, irmãos. Você conhece essa história? Talvez você nunca tenha olhado para ela da maneira como eu vou te falar nessa noite. É uma história de amor, uma história tremenda. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Amém? Você já leu esse texto, né? Pois é. Começa dizendo assim: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ou seja, ele prosseguiu para o alvo. Ele tinha um propósito. Ele sabia que a cruz o esperava em Jerusalém, mas nem
por isso, nem por um segundo, deixou de pensar em ir até Jerusalém. Se manteve firme no seu propósito, a fim de completar a obra para a qual ele veio ao mundo. Ele sabia muito bem o que ele ia enfrentar ali, mas nada podia mudá-lo. Não ia desistir assim tão facilmente. Na verdade, como igreja, estamos aqui no 4º ano, já tivemos muitos desafios, muitas lutas, mas nós estamos prosseguindo para o alvo. Nós sabemos que estamos na região mais seca dessa cidade para o cristianismo, mas nós estamos prosseguindo para o alvo. Jesus não levou em conta aquilo que haveria de passar, não considerou a humilhação, o desprezo e tampouco a morte. Nada podia detê-lo. O seu desejo era só um: cumprir a vontade do Pai, glorificar o nome do Pai. O seu destino era a cruz, e ele veio para isso. Agora imagina comigo, né? Usa a tua mente, como diz o pastor Alessandro, a tua mente santificada, e nós vamos imaginar agora aqui uma reunião na sala do trono, uma reunião onde está sendo feita uma conspiração de amor. Essa reunião exala amor. A cena é a seguinte: o Pai diz a Jesus e ao Espírito Santo: o homem pecou. Toda a humanidade está destinada à morte e ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. A menos que alguém vença o pecado, a menos que um justo morra pelos injustos, nós não podemos fazer nada. Imagina isso, essa conversa rolando ali na sala. Jesus então responde: eu morrerei, eu irei até lá e viverei como homem para trazer salvação a eles. Eu estou disposto a pagar esse preço. Eu estou disposto a manifestar a tua glória, Pai. Eu estou disposto a manifestar o teu amor. O Espírito Santo fala logo em seguida: eu quero participar dessa obra. Eu os convencerei do arrependimento e do juízo. Eu os ensinarei em todas as coisas e os farei crer em Jesus. Também lhes darei dons, lhes capacitarei para o estabelecimento do reino. Você consegue visualizar essa reunião, essa conversa? Essa conversa aconteceu. Essa conversa aconteceu porque ela estava no coração do Pai. Porque Deus é amor. E Ele não podia, suportar no seu coração que o homem que Ele criou para ser a sua imagem e semelhança se perdesse da maneira que havia se perdido. Mas vejamos, vamos voltar para o texto aqui. Guarde essa conversa, visualize essa imagem. Quando você tiver dúvida se Deus te ama, visualize essa conversa. Imagina a sala do trono. Imagina isso. Jesus dizendo: eu vou. E o Espírito Santo dizendo: eu participo, eu coopero, eu vou atraí-los, eu vou convencê-los. Mas vamos voltar para o texto de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 29. Está escrito: ao aproximar-se de Betfagé. Me chamou a atenção, não sei se acontece contigo, mas comigo às vezes eu estou lendo a palavra, e aí tem algumas palavras que aparecem poucas vezes, ou uma vez só, e daqui a pouco aquela palavra salta aos meus olhos, e eu gosto muito de ver no grego o significado disso, e você já vai entender. Então, Jesus se aproximou de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos dizendo: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado. Encontrarão, bata assim no seu peito, encontrarão um jumentinho amarrado. Entendeu?
no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Então a cena é a seguinte: Jesus está próximo de Jerusalém, vivendo os seus últimos momentos como homem. Mas antes de entrar em Jerusalém, o texto diz que ele se aproxima de 2 pequenos povoados, 2 lugarzinhos pequenos. O primeiro chama Betfagé. Sabe o que quer dizer esse nome? Betfagé? Casa de figos verdes. Casa de figos verdes. Não é para você botar em calda. Figos verdes. E de Betânia, casa da aflição. Betfagé, casa de figos verdes. Betânia, casa da aflição. Eu fiquei intrigado com isso, né? Por que o nome destes locais está sendo citado ali? Por que não diz simplesmente que Jesus está indo para Jerusalém? Não, ele diz que está indo para Jerusalém, ele para, olha, ali à frente tem Betfagé e tem Betânia. Né? Poderia ser mais objetivo o evangelho, né? Não precisava ser tão detalhista. Não, mas cita isso, né? Naquela época, figo era usado para 2 coisas. Tinha 2 finalidades, 2 serventias o figo. Ele servia para alimento, e o alimento fortalece, né? O alimento dá sustância. Tem um ditado que diz assim: doente que come não morre. Então o alimento... E é engraçado, sabe de uma coisa? Minha esposa brinca comigo, porque quando eu fico doente, a minha fome dobra. Ela diz que nunca viu um doente ficar assim. Mas se eu ficar dodói, eu viro um leão para comer, né? E eu sempre digo para ela, porque doente que come não morre. Então tem que comer, né? Então o figo era usado para alimento. E o figo era usado para remédio. Interessante, né? Alimento, fortalecimento e cura, né? Sustento e cura e saúde. Mas o texto diz Betfagé, os figos ainda estavam verdes. Ou seja, Jesus andara aproximadamente 3 anos com os seus discípulos. Ele estava chegando na reta final do seu propósito, não é verdade? Estava prestes a consumar a sua obra. Mais do que em qualquer outro momento, ele ia precisar contar com aqueles discípulos para o estabelecimento do reino. Aqueles discípulos que ouviram e que andaram com Jesus e que viram tudo o que Jesus fez, eles agora teriam que reproduzir isso. Então eles teriam que alimentar os famintos, eles teriam que curar os enfermos, eles teriam que libertar os cativos. Mas eles estavam verdes. Sabe de uma coisa? Quando você pensa que está pronto para fazer a obra, nem verde você está. Porque, na verdade, nós nunca vamos estar prontos. Se Jesus perguntasse para os discípulos assim: pessoal, é o seguinte, eu tenho que passar pela cruz, eu vou voltar para o Pai. Quanto tempo vocês precisam ainda mais que eu fique com vocês para a gente preparar vocês? Ia estar aí até hoje. Ia estar aí até hoje. Porque nós nunca estamos prontos. Nós nunca estaremos prontos. Não é verdade? Jesus sabia que eles iam falhar em algum momento, né? Eles iriam adormecer ao invés de vigiar. Eles iriam abandoná-lo. Eles iriam negá-lo. Mas nem por isso, Jesus pensou em desistir deles. Nem por isso deixou de contar com eles. Jesus iria desafiá-los em suas fraquezas e iria aperfeiçoá-los na sua falta de capacidade. Havia uma obra a ser feita, havia um reino a ser implantado. Jesus investiu tudo naqueles homens. Eles iam amadurecer muito em breve.
Jesus conta com eles para realizar a obra. Aquele que espera estar pronto, Jesus conta contigo, meu irmão. Jesus conta contigo para estabelecer o reino de Deus nestes dias, nesta cidade, nesta região de Curitiba. Sabe de uma coisa? Às vezes, isso não é crítica, porque não se refere ao avivamento. Mas às vezes, parece que a igreja está entorpecida. Parece que a igreja está num estado de alienação ao que está acontecendo. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos os dias do fim. Jesus está voltando. Se você ainda não acordou para isso, acorda. Jesus está voltando. Não é mais tempo de construir um castelinho de areia na beira do mar. A onda virá e vai destruir. É preciso estar atento. É preciso estar atento. Não é tempo de ficar dormindo no ponto. Jesus conta conosco para essa obra. Betânia, outra cidadezinha citada, casa da aflição. Além de contar com esses figos verdes, que não estavam nem de longe prontos, Jesus ainda ia ter que passar pela casa da aflição para chegar no seu propósito. E como ele seria afligido, como iria sofrer, como iria se desgastar por nós. Jesus sabia o quanto seria afligido. Ele sabia que a cruz estava aguardando ele em Jerusalém. Mas ele ia em frente. Ele tinha um alvo. E nós também temos que ter um alvo. Nós também temos que entender o que Deus espera de nós nestes dias. O texto que nós estávamos lendo continua dizendo assim: enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Primeira coisa que me chama a atenção: Jesus enviou 2 discípulos. Ele não mandou um sozinho buscar o animal. Não, vão 2. Meu irmão, para eu fazer a obra, para eu estabelecer o reino, eu preciso de ti. Eu não posso ter a ideia de que eu vou fazer a obra de Deus sozinho. A palavra em vários momentos fala que foram de 2 em 2. E nessa situação específica, Jesus disse: olha, vão 2. Nós precisamos dos 5 ministérios. Nós precisamos da pluralidade dos dons. Nós precisamos de discipulado. Nós precisamos de companheirismo. Nós precisamos de juntas e ligamentos. Sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada. A obra é muito grande, meus irmãos. E nós precisamos uns dos outros para levar esse projeto adiante. O texto diz: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Às vezes o texto diz que é um jumentinho, né? Às vezes é um jumentinho, às vezes é um jumentão. Me lembro, quem serviu no exército, na infantaria, ouvia muito falar dos jumentões, né? Porque era uma maneira carinhosa de se referirem uns aos outros. Não é verdade, André? Serviu na infantaria, André? Né? O povoado aqui, que estava diante deles, o povoado está ali da porta para fora. O povoado é o mundo. As pessoas que estão à nossa volta, as pessoas estão no mundo, não conhecem a Deus, não têm parâmetros, não conhecem a doutrina, não conhecem os fundamentos, não têm valores, não têm referencial, se deixam levar por ondas, por modismos. As pessoas que estão à tua volta, seja no teu trabalho, seja na faculdade,
aonde for. Recentemente eu vi um vídeo, e se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver esse vídeo, e a orientação é: julguem todas as coisas e retenham o que é bom, né? Esse vídeo chama A Última Reforma, e retrata bem isso. Por quê? Porque ele fala de um avivamento que está acontecendo, que começou na Dinamarca, e o homem que está à frente desse avivamento, ele tem uma fé muito simples, e ele parte do princípio que, se está escrito, é assim. Então, quando ele leu, por exemplo, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ele disse: isso tem que acontecer. Se isso não acontecer, esse livro aqui é uma balela. E ele começou a buscar Deus. Disse: Deus, eu quero ver isso, me usa para isso. Sabe o que ele fez? Ele saiu, começou a andar nas ruas da cidade, procurando pessoas enfermas. Aí, quando ele encontrava uma pessoa enferma, lá um cara numa cadeira de rodas, ele dizia: posso orar contigo? Eu sou discípulo de Jesus, posso orar contigo para você ser curado? E aí as pessoas: pode, né? Quando a pessoa está vulnerável, ela aceita às vezes qualquer coisa, né? Estão mais fáceis, estão mais acessíveis. E aí ele pega com toda a simplicidade e coloca a mão sobre as pessoas e diz assim: seja curada em nome de Jesus. Pode levantar e sair caminhando. E a pessoa levanta e sai caminhando. E aí nesse vídeo tem várias situações como essa. Várias, não é uma. Aí uma outra pessoa viu esse vídeo dele na internet lá nos Estados Unidos. Não, vou conhecer esse cara. Preciso conhecer esse cara. Chegou lá e disse: olha, eu sou discípulo de Jesus, eu quero saber como é que funciona isso. Então faz o seguinte, vamos no shopping dar uma volta. Chega no shopping, encontra lá uma pessoa doente e diz: vou te mostrar como é que funciona. Quer receber oração? Quero. Então eu vou orar contigo. Seja curado em nome de Jesus. Pá, a pessoa é curada. Viu como é que é? Vi. Você é um discípulo de Jesus? Sou. Então tá bom. Aí tem um outro doente ali, vamos ali. Chega: você quer ser curado? Quero. Então ele vai orar contigo e você vai ser curado. E aí eles podem orar. E aquela pessoa que nunca tinha tido uma experiência de cura, ela pega e diz: então tá bom, seja curado em nome de Jesus. E a pessoa é curada. Esse é o povoado. Esse é o mundo. Então ele tem uma visão de que os discípulos de Jesus precisam ser ativados e desafiados. E aí tem muitos outros testemunhos nesse vídeo. Vou dar mais um, tá? Só para te estimular a ver. Ele é muito literal. Então ele diz assim: serão batizados nas águas e vão ser cheios do Espírito Santo e vão orar em línguas. Então ele pega as pessoas, se converteu, então você vai ser batizado. Tem um laguinho aqui no parque, vamos ali. Então você vai ser batizado em nome de Jesus. Quando o cara sai da água, se o cara tem alguma manifestação demoníaca, ele já liberta o cara ali dentro da água. É engraçado de ver, porque fica aquela briga dentro da água até que a pessoa seja liberta. Aí quando a pessoa é liberta, ele diz: agora seja cheio do Espírito Santo. E aí o cara já começa a orar em línguas. Você já imaginou isso? Ele está no povoado, ele está se lançando, e ele ensina os discípulos dele a fazer isso. E teve uma pessoa, ele foi num lugar para batizar uma família, pai, mãe e filho, e ele batizou o pai, e aconteceu tudo isso que eu narrei. E a mãe estava orando em volta, né, pensando assim consigo mesmo, né? Não, quando Jesus foi batizado, teve um sinal nos céus. Então eu quero ver um sinal no céu que diga que é real isso aqui que está acontecendo. E ela orando ali, que no momento em que o marido foi batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você vai ver, está lá no vídeo, passou um aviãozinho no céu, e o avião escreveu: real. Real. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que não eram cristãs, que estavam ali olhando aquilo tudo, ele foi para batizar 3 pessoas, ele batizou 32. Meus irmãos, isto é desafiador. Então Jesus diz assim: olha, vamos para o povoado, não precisa muita coisa, não precisa praticamente nada, pisa para fora da porta
e sai desamarrando os jumentinhos. Eles estão sedentos, eles estão famintos, né? Então, meus irmãos, está cheio de jumentinho aí fora. Está cheio. E tem mais uma coisa. Você que está aí bonitinho, sentadinho, uma ovelhinha de Jesus, bonitinho, um discípulo cheio do fogo. Sabe uma coisa? Um dia você já foi um jumentinho. Ou um jumentão. Eu não sei. Você sabe, né? E alguém precisou ir até lá e te desamarrar. O texto diz, ali está um jumentinho. Pessoas que não conhecem a Jesus. E fala que esse jumentinho, o texto diz assim, um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Estar amarrado, fala que ele está preso. Mas quem que prendeu? Quem que amarrou esse animal? Quem que amarrou esse jumento? Quantas pessoas que nós conhecemos, pessoas queridas, pessoas boas, que estão amarradas, são mantidas no pecado, na mentira, na promiscuidade, na pornografia, na corrupção, na ganância, muitas vezes doentes, né? E em tantos outros cativeiros, amarrados. Quantas pessoas têm ali senhores que mantêm amarradas as suas vidas com cordas, com correntes muito fortes, e eles estão ali amarrados, esperando que venha alguém e desamarre, esperando que venha alguém e liberte, esperando que venha alguém e mostre uma outra realidade. E Jesus nos diz assim, olha, o povoado está ali, eu sei que vocês são tudo uns figos verdes, não tem problema, vão amadurecer, pisa para fora da porta e sai desamarrando os animais, sai desamarrando os jumentos, porque, meus irmãos, tem muito jumento por aí, né? E precisam ser desamarrados. Quantas vezes nós perdemos tempo precioso da nossa vida com coisas tão irrelevantes, que talvez o jumento seja o melhor exemplo. Estão presos em coisas que não têm sentido, escravizados pelo diabo. O texto continua a história, diz assim, quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Então, quem usurpou o governo deste mundo? A quem foi dado o governo deste mundo? Quem que está reinando? Quem é o príncipe deste mundo, meus irmãos? É o diabo. E ele tem mantido as pessoas amarradas. E faz isso porque os jumentinhos não conhecem a verdadeira identidade. Eles não sabem quem eles são. Não sabem o preço que o verdadeiro dono deles pagou por eles. Esse jumentinho não tem ideia. Por isso esse senhor que cobra um preço muito alto dessas vidas, um preço de miséria, um preço de destruição, mantém eles amarrados. E sabe o que acontece? Quando você vai desamarrar o jumentinho, eu não sei aqui quantos já tiveram a experiência de expulsar um demônio de alguém. Quem aqui já viu um endemoniado? Levanta a mão, eu quero ver. Quem já expulsou um demônio? Levante a mão, eu vou orar para que você encontre um endemoniado no elevador, para que você possa ter a experiência, só você e ele, de ministrar a libertação. O texto está dizendo aqui que os donos do jumentinho disseram assim, não, esse jumentinho é meu. O que você está pensando? O que você está desamarrando? Quem é que mandou desamarrar? E quando você se depara com um endemoniado, muitas vezes ele diz assim, olha, essa vida é minha, me pertence. Eu estou nessa família há várias gerações e eu não vou sair. Ah, não vai sair? Vai sim. O Senhor diz assim, diga para eles, o Senhor precisa dele. E sabe o que aconteceu? Quando eles disseram exatamente aquilo que o Senhor mandou que eles dissessem, o Senhor precisa dele. Eles desamarraram o jumentinho e pronto. Então, meus irmãos, nós vamos desamarrar muitos jumentinhos. Muitos.
E não pense que não vai surgir lá na tua frente aquilo que você nunca viu. Você vai ver. E você vai dizer: o Senhor precisa dele. Eu estou aqui para libertá-lo. Eu estou aqui para desamarrá-lo. No nome de Jesus. Me lembro de uma experiência que eu tive. Foi com um outro irmão ministrar numa igreja. E quando entramos, eu percebi uma pessoa estava muito oprimida. Muito oprimida. E esse irmão ministrou e fez um apelo para que o povo viesse à frente para ser cheio do Espírito Santo. E começou aquele mover do Espírito Santo, coisa maravilhosa, as pessoas sendo batizadas. E aquela pessoa chegou para mim e disse assim: irmão, ora comigo, eu estou com um negócio na cabeça. Ah, meu Deus, eu olhei na cabeça dela, não tinha coroa, não tinha chapéu, não tinha nada. Aí eu levantei a mão e digo: em nome de Jesus. E ela, daí amarrei aquilo ali, digo: vamos para uma sala lá para não roubar a cena aqui, que não é esse o alvo. Fomos lá, e quando eu fui lá com alguns irmãos para ministrar, ela começou: não vou sair, estou aqui em gerações e gerações, porque ela me deu brecha, me deu isso, me deu aquilo. Eu digo: não, você vai sair. E eu não tenho paciência para falar com o diabo, sabia? Eu não sou meio grosso com ele às vezes. Eu não gosto muito de conversar com ele. Meio assim, para com essas bobagens de fresquete. Então assim, aí eu disse: não sai, não sai, sai, não sai. Eu digo: não, que droga esse negócio. Eu peguei o texto e comecei a ler. Digo: então você vai ouvir isso. Porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário triunfou sobre todo o principado e sobre toda a potestade e os expôs ao desprezo público. Conforme eu ia lendo esse texto, aquela pessoa começou a colocar a mão assim: eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso. Eu estava lá, eu vi. Eu disse: você viu? Então, vaza, né? E a pessoa foi liberta. Então ele vai te dizer isso, mas você está ali investido de autoridade, porque o Senhor está te enviando para desamarrar os jumentinhos. Aonde que eu ando aqui? O diabo pode tentar te confundir nessa situação, pode tentar te intimidar nessa situação. Ele vai parecer maior do que ele é, vai parecer mais poderoso do que ele é. Se ele teve a petulância de tentar intimidar o Senhor Jesus, quem somos nós, né? Então, aproveitando algum momento de fraqueza, ele vai tentar te amedrontar, dizendo assim: olha, vai faltar pão na tua vida, vai faltar moradia, vai faltar vestimenta, vai faltar para os recursos básicos. Sabe por que ele vai dizer isso? Para tentar gerar incredulidade, para te convencer que é melhor manter uma política de boa vizinhança. Não te mete comigo que eu não me meto contigo. Mas não tem política de boa vizinhança, né? Ele vai tentar dizer que as coisas não vão ser supridas, e ainda que tu gaste toda a tua energia trabalhando, você não vai conseguir suprir as necessidades da tua família. Ele vai tentar te convencer que a tua força está no teu braço. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu trabalhei 23 anos na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica paga bem. A indústria farmacêutica, talvez em termos financeiros, ela seja uma das melhores alternativas para que você, que não é um superdotado, né, que não é um pós-doutorado, vice-deus, graduado, pós-graduado, mestrado. Se você tem uma graduação e uma pós-graduação e você entrar na indústria farmacêutica, você vai ganhar bem, né? Eu trabalhei ali todo esse tempo e Deus sempre me abençoou. E agora eu saí porque estou prestes a me aposentar. E assim, eu não vou entrar em valores, mas eu tenho o suficiente com o que eu saí da indústria farmacêutica para viver de 4 a 5 anos, sem mexer no meu padrão de vida. Sabe por quê? Porque o diabo não vai poder dizer para mim: vai faltar, eu vou roubar, agora você vai passar necessidade. Porque Deus é fiel. Ele não vai ter, por mais que ele tente me intimidar, não vai.
Não vai. Porque eu sei quem eu sou. Mas ele vai tentar. Ele está no papel dele, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de ser reconhecido pelas pessoas, pela sociedade, eu preciso ser conhecido de Deus. Eu preciso ser conhecido pela minha família. A minha família sabe quem eu sou. A minha família sabe que eu não estou aqui pregando para vocês alguma coisa que eu não vivo. Aqueles que convivem comigo sabem que eu vivo aquilo que eu prego, né? A igreja precisa saber isso. E os demônios precisam saber isso. Tá bom? Agora, se isso tudo, se essa intimidação não funcionar, ele vai te mostrar o esplendor da terra, o poder, as riquezas. Ele vai chegar e vai te dizer: olha, se você ficar como você está, se você não se aproximar desse Jesus aí, dessa igreja, se você continuar desse jeito, eu vou te fazer prosperar. Eu vou suprir as tuas necessidades. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E isso é tão sutil que você pode embarcar nisso. E gradativamente você vai se afastando do Senhor e chega num ponto que você acha que não precisa dele, porque você já tem tudo, né? Agora, se nada disso der certo, ele vai tentar te oferecer uma religião, vai tentar te escravizar de outra forma, porque ele tentou atingir Jesus dessas três maneiras. Então ele vai fazer tudo isso porque ele quer manter o jumentinho amarrado. A orientação dada por Jesus para libertar o jumentinho foi: desamarrem e digam para eles: o Senhor precisa deles. Jesus está dizendo que precisa de nós. A obediência dos discípulos no cumprimento da ordem de Jesus, eles não chegaram lá e inventaram. Aconteceu exatamente o que Jesus disse que ia acontecer. Eles chegaram lá e disseram: olha, o Senhor precisa dele. Eles foram literais. Jesus mandou fazer isso, eles fizeram isso. E essa obediência é que deu autoridade para que aqueles discípulos libertassem aquele jumentinho. E a tua vida santa, a tua vida de temor, a tua vida na presença do Senhor, na obediência ao Senhor, é quem te dá liberdade, quem te dá autoridade. O texto diz ainda que esse jumentinho nunca havia sido montado. Nunca. Quantos jumentinhos você conhece que pensam ser livres porque nunca se submeteram a ninguém? Pessoas que você escuta conversando dizendo: ninguém me manda. Quantas mulheres que vêm para um casamento e o casamento está indo para o vinagre, está escorrendo pelo ralo, e ela está ali: ninguém me manda. Meu pai nunca me mandou. Quem é o meu marido para me dizer o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer? E quantas pessoas, quantos homens não se submetem a ninguém? Ninguém me manda. O jumentinho nunca tinha sido montado. A ignorância do homem leva a não reconhecer a autoridade de Jesus. A falsa sensação de independência nada mais é do que se submeter ao governo daquele que é rebelde desde o início. Quem que é rebelde desde o início? Quem que é rebelde desde o início? Sabe por que o diabo te odeia? Porque ele queria ser igual ao Altíssimo. Essa é a rebelião dele. Você imagina, depois de perder tudo que ele perdeu, ele olha Deus criando o homem e diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você imagina o ódio que ele tem de ti. Imagina o quanto ele quer te manter cativo. Nosso papel como discípulo é desamarrar e conduzir os jumentinhos até Jesus, para que Jesus possa montar sobre eles, para que Jesus possa subjugá-los, para que Jesus possa exercer autoridade na vida deles. Nunca ninguém montou, agora Jesus vai montar. Nunca se submeteu a ninguém, vai se submeter a Jesus. Vai conhecer o Rei da Glória, vai conhecer o Deus de amor, carregando o Rei da Glória.
Quando o jumentinho se submete à autoridade de Jesus, ele é revestido de Jesus. A palavra nos diz em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Quando você é revestido de Cristo, o seu eu desaparece. E quando o seu eu desaparece, tudo que aparece em você é Jesus. Tudo que aparece em ti é Jesus. Paulo dizia assim em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quando não sou mais eu quem vive, quando não sou mais eu quem governa, quando não sou mais eu quem reina, Jesus pode me conduzir para onde Ele quer. Jesus montou naquele jumentinho e entrou em Jerusalém. A entrada foi triunfal. O texto diz assim lá em Lucas: levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. O texto diz que eles levaram o jumentinho a Jesus, fizeram que Jesus montasse nele. Não apenas levaram o jumentinho a Jesus. Como é que é só levar o jumentinho a Jesus? Você quer entregar a vida para Jesus? Quero. Então tá bom. Então repete essa oração comigo. Isso aqui é um mantra, é uma coisa mágica. Repete isso e você está salvo. Pode seguir a tua vida. Faz o que tu quiser. E hoje nós temos, infelizmente, no meio evangélico, muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus e continuam vivendo do mesmo jeito que viviam antes. Como é possível um negócio desses? Eles não apenas levaram a Jesus, mas colocaram o seu manto sobre ele, para que Jesus montasse sobre ele. Quando Jesus monta sobre aquele jumentinho, fala de proteção, fala de direção, fala de cuidado, fala de submissão à autoridade, fala de discipulado. É isso que fala. No momento em que os discípulos fizeram Jesus montar um jumentinho, Jesus começa a conduzi-lo. E aí Jesus leva ele para o caminho que ele quer. Não é mais o jumentinho que vai escolher. Não tem essa história que a gente vê nos filmes do jumento ficar empacado. Já imaginou? É engraçado, às vezes a gente vê em filmes de comédia, né? Que o jumento trava e ninguém tira ele do lugar, né? Imagina se isso ia acontecer aqui. Mas nem a pau, Nicolau. Tem jeito. Não. Jesus montou. Jesus está conduzindo. Jesus está reinando sobre aquela vida. E sabe o que acontece quando Jesus começa a governar? Aonde aquele jumentinho vai, ele leva Jesus. Ele leva Jesus. Nesse momento, ele deixa de ser só um jumentinho e passa a ser aquele que carrega a glória de Deus, manifesta através do Rei da Glória, que está sobre ele. Você lembra que eu falei que tem pessoas que você conhece, que onde elas chegam parece que o ambiente muda? Parece que Jesus chegou naquele lugar? Pessoas que deixam Jesus reinar sobre a sua vida. E aonde ela vai, Jesus está com ela. Jesus se manifesta. Quando carregamos o Rei da Glória, algumas coisas acontecem. Entre elas, a manifestação da sua presença e do seu poder, para o cumprimento do propósito eterno de Deus, conforme a promessa de Jesus, que está lá em Mateus 28, 18, 20. Todos conhecem. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Está escrito assim nesse texto de Mateus: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos,
Portanto, ide, desamarrem os jumentinhos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Jesus constrange e ao mesmo tempo atrai e convence as pessoas da necessidade de serem perdoadas. A presença atrai e manifesta a presença dele, o poder dele. E quando o poder dele se manifesta, curas, libertações, curas emocionais, mudança no estilo de vida, restauração de relacionamentos, o milagre acontece. A presença e o poder servem para uma coisa: para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Filhos semelhantes a Jesus. Não está dizendo que tu vai perder o teu jeitão, mas as pessoas vão olhar para ti e elas vão ver Jesus em ti, porque você vai ser semelhante a Ele. Finalizando, irmãos, manifestando a glória de Deus. Quando carregamos o Rei da Glória e a sua glória se manifesta, alguns cuidados são necessários. Tem que ter cuidado. Você está carregando o Rei da Glória. Cuidado, cuidado. O texto diz assim: levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, presta atenção nisso, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, tinha uma multidão, e todos os discípulos começaram a louvar a Deus alegremente, gritando em alta voz: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Mas sabe por quê? Que tudo isso aconteceu? Não foi por causa do jumentinho, foi por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Por isso nós temos que guardar o nosso coração. Daqui a pouco Jesus começa a te usar. Daqui a pouco Jesus começa a manifestar a sua glória e o seu poder através da sua vida. E aí você pode correr o risco de se tornar um jumentinho de novo, e de achar que tudo aquilo está acontecendo por tua causa. Porque você ora, as pessoas são curadas. Porque você jejua, você é cheio do poder de Deus. Porque você é dizimista, apenas por isso Deus tem a obrigação de te fazer enriquecer. E você acha que aquilo tudo é por tua causa. Mas eu vou te dizer, não é. Não tem nada a ver contigo. Para não pensarmos que a glória é nossa, aquele jumentinho podia passar por ali de novo 1000 vezes. Sabe quantas vezes iriam estender tudo aquilo no chão para ele passar? Ia ter toda aquela festa? Nenhuma vez mais, né? Por quê? Porque não é para ele, não é por causa dele, nunca foi sobre ele, nunca foi sobre nós, irmãos. É por causa de Jesus, é para Ele, é por meio dEle, né? E essas marcas passam a ser visíveis, né? Quando você carrega Jesus, você carrega as marcas de Jesus: humildade, amor, compaixão, serviço, obediência. Eu quero te desafiar nessa noite a ir lá fora e desamarrar os jumentinhos. Eu quero te desafiar a deixar que Jesus governe a tua vida, para que você possa experimentar todas essas coisas, você vê a glória de Deus se manifestando. E quero te dizer, guarda o teu coração, porque todo esse texto está aqui relatado como o final de uma grande história de amor, uma grande conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por nossa causa. Amém? Você recebe essa palavra?